Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti eu sou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti eu sou, e pra sempre cantarei. Faz em mim só as vozes, declaro minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti sou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Saudações, paz seja com todos vocês. Você que pode, tome o seu assento. Obrigado, grupo de louvor. Que bom que você está aqui.
Além do pastor Éder, tem mais alguns nomes aqui, o Emanuel, Diego, Gleire, Tiago, Vinícius, Ederson, Arthur, todos que acompanham o pastor, os convidados. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Alguns nomes aqui a gente tem que dar uma interpretada, né? Por isso você não falou, né, pastor? O pastor falou para mim, cumprimenta os outros nomes aqui e tal. Eu estou brincando. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem trouxe uma Bíblia, diga glória a Deus. Bem-vindos ao culto do propósito. Nós vamos orar por todos vocês, abençoando você, a sua casa, a sua família. Mas antes nós vamos compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus, amém? Trouxe uma Bíblia? Tá fraco, trouxe uma Bíblia? Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Sempre trabalhando o tema propósito, nos cultos do propósito. Entenda propósito como um lugar, um alvo, um objetivo, uma promessa, algo que você está buscando, desejando, almejando. E do lugar onde você saiu até o lugar onde Deus quer que você venha chegar, ou até o seu propósito, você vai viver um emaranhado de situações, dentre elas as lutas. Você não pode evitá-las totalmente. Então nós devemos aprender a lutar, vencer e superar os desafios. E é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, amém? Quando falamos de luta, estamos falando de algumas áreas da tua vida. 5 delas são primordiais: a vida espiritual, sua vida sentimental, sua família, sua saúde e sua vida profissional. Essas são as 5 áreas que Satanás tentou atacar Jó. 4 delas ele teve êxito, mas na parte espiritual, Satanás não teve êxito. Jó usou a parte onde ele era forte, que é a espiritual, para reverter as lutas que ele enfrentou contra Satanás. Ali é uma representação de como o inimigo ele trabalha. Todavia, Satanás é espírito, mas ele vai lutar onde você não é bom. E você não é bom na sua carne. Jesus disse assim, que o espírito está pronto, mas a carne... Então ele sabe onde é o seu ponto fraco e ele vai lutar com você. Ele vai lutar com você no seu ponto fraco até fazer você desistir. Hebreus capítulo 10, versículo 36 está escrito. Abra lá comigo. Vocês precisam perseverar, ou algumas traduções, necessitais de paciência, amém? De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam ou alcancem o propósito, amém? Você não alcança o propósito sem antes fazer a vontade de Deus. Então é por isso que você está aqui, para aprender qual é a vontade de Deus para você. A gente chama isso de princípios bíblicos, alguém chama de códigos de Deus. A Bíblia está cheia de códigos, cheia de princípios, e quando você entende, coloca em prática, você libera o poder de Deus para fazer você chegar até a promessa. Amém? Está comigo? Glória a Deus. Então, Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Está escrito assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha dado uma ordem. Era uma ordem, lute. É uma ordem, lute. Lutar é uma ordem. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas,
os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se apoiasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até a vitória chegar. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Em parte nós conhecemos a história de Israel. Sabemos que eles ficaram muitos anos no cativeiro egípcio. E o relato bíblico diz que Deus os libertou. E o Senhor os libertou dizendo a Faraó: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto, para que tenha comunhão comigo. Essa palavra adoração, ela passa a ideia de caminhar. Caminhe comigo no deserto. E o relato bíblico diz então que o povo foi liberto e eles então vão ter um alvo dado por Deus, a terra prometida, conhecida como Canaã. E o relato bíblico diz que haviam dois caminhos. O primeiro caminho era o caminho mais curto. Esse era o caminho dos filisteus. E Deus disse a Moisés: apesar do caminho dos filisteus ser o caminho mais curto, você não vai percorrer esse caminho até o propósito, porque é um caminho de guerra. E quando o meu povo ver a guerra, eles vão desanimar e vão desistir. Então nós vamos fazer um outro caminho, Moisés. Nós vamos fazer o caminho mais longo. Porque o caminho mais longo, apesar de ser um caminho do deserto, era um caminho sem guerra, era um caminho sem luta. O problema é que quando chegamos no capítulo 17 de Êxodo, está escrito que os amalequitas vieram lutar com Israel. Deus havia dito: vamos fazer um caminho onde não há luta. Mas quando chega no capítulo 17, houve uma luta. Então tem alguma coisa que nós precisamos compreender. Se Deus quer levar o povo dele por um caminho sem luta, por que que no capítulo 17 aparece uma luta? E quando nós olhamos o capítulo 17 a partir do versículo 1, nós entendemos um princípio importante. E esse é um princípio para todos vocês. Israel chega em Refidim. E quando eles chegam em Refidim, eles não têm água para beber. E porque eles não tinham água, eles começaram a murmurar e a reclamar contra Deus e Moisés. E a murmuração traz a insatisfação e o alimento incorreto na alma e provoca uma dor, uma luta. Todas as vezes que você murmura, você vai atrair problemas para você. Quando você murmura no teu casamento, você vai trazer luta para o teu casamento. Quando você murmura na tua família, você vai trazer luta para a tua família. Quando você murmura na igreja, você vai trazer luta para dentro de você, dentro da igreja. Quando você murmura no trabalho, você vai trazer problemas para o trabalho. Aonde você murmurar, você vai encontrar uma luta e um adversário à altura para te derrotar, ou tentar te derrotar. Veja o que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pois quem quiser amar a vida, quem ama a sua vida, diga glória a Deus. E ver dias felizes, quem quer viver dias felizes, diga glória a Deus. Precisa guardar uma coisa só, o quê? A boca tem por objetivo guardar a sua língua. Vou repetir. A boca também tem por objetivo guardar a sua. Se você usa ela de maneira incorreta, você vai criar uma insatisfação na sua alma. Porque você também se alimenta daquilo que você fala. Então, quando uma pessoa vive reclamando, murmurando, falando mal, marido, da esposa, do filho, do patrão, do governo,
do pastor da igreja, do obreiro, do líder, daquele que é liderado, quando você começa a falar mal, você está alimentando a sua alma de maneira incorreta. Isso cria uma insatisfação e traz uma batalha espiritual para você. E física também. Então, como é que a gente combate isso? Criando um sistema de satisfação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Em tudo tenha o hábito de ser agradecido, ou adquira o hábito de ser agradecido por todas as coisas boas que acontecem a você. Dar graças o tempo inteiro não quer dizer que uma coisa ruim você vai agradecer com hipocrisia. Obrigado, Deus, por essa coisa ruim. Não. É criar o hábito de agradecer pelas coisas boas. Porque mesmo em momentos ruins, coisas boas vão estar acontecendo. Mesmo em meio a uma luta na família, tem coisa boa no meio da família. Mesmo uma luta na igreja, a igreja é um lugar muito bom, meu irmão. Mesmo o trabalho não sendo o que você gostaria, que bom que você está trabalhando, porque dali vai sair também o seu pão de cada dia. Então aprenda a ser agradecido. Quando você cria o hábito de agradecer, é o princípio da gratidão. E o princípio da gratidão gera uma satisfação que afasta as lutas e os problemas de você. Uma das formas mais rápidas de você resolver problemas no casamento é você começando a ser grato, ao invés de você começar a reclamar e murmurar o tempo inteiro por causa do seu cônjuge. Então agora Israel está atraindo uma luta. Veja o versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali Israel reclamou e colocou o Senhor à prova, dizendo: será que o Senhor está entre nós? Há uma dúvida, há um questionamento com Deus, e isso trouxe uma batalha. Então o caminho que era para ser de paz, virou um caminho de luta. Tem lutas que não é você que atrai, mas nesse princípio aqui, eles atraíram um problema. E tem gente que é um imã para atrair problemas. Versículo de número 8. Os amalequitas é que atacaram Israel. Veja, não foi Israel que atacaram eles, mas Israel atraiu uma luta e eles foram atacados. Vieram atacar Israel em Refidim. Então agora Israel é obrigado a se defender. Então Moisés vai fazer uma reunião com Josué e vai dar a seguinte instrução, versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Mas amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Está havendo uma luta, um problema, uma dificuldade, uma adversidade, como todos nós temos. E aí existem aqui dois parâmetros importantes. O primeiro é o que eu vou chamar aqui de natural. E o segundo é sobrenatural. Dentro do natural é representado por Josué e ele vai para o campo de batalha, tendo escolhido homens para lutar ao seu lado. Então aqui nós vamos ver dois pontos importantes no natural. O primeiro é aquele que depende só de você. Provérbios capítulo 22, versículo 29, abra comigo. Eu gostaria que você marcasse isso na sua Bíblia. Você deve decorar isso. Aspecto natural para você vencer os problemas. O primeiro é aquele que depende só de você. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, aquele que faz as coisas com excelência? Ele será promovido. Preste bem atenção nisso. Seja um excelente marido, seja uma excelente esposa, seja um excelente pai, uma excelente mãe, seja um excelente filho, seja um excelente profissional, seja um excelente obreiro, um excelente pastor, um excelente em qualquer coisa que você faz. Só depende de você. Quando você começa a fazer as coisas com excelência, você sai daqui e vai para cá. Ainda que a figueira não floresça aqui embaixo,
Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja gado nos currais, e as ovelhas sejam arrebatadas, todavia você vai poder se alegrar no Deus da tua salvação, porque Ele faz os teus pés como os da corça, e Ele te coloca em lugares... Quando você começa a fazer as coisas com dedicação, com excelência, dando o seu melhor, com o coração aberto, querendo aprender, querendo conhecer, buscando, se aperfeiçoando, seja qual for a área, então você sai daqui porque há uma promessa que o homem habilidoso, ele é promovido. Isso é uma lei, é um princípio, isso é um código de Deus. Se você faz com excelência, você não vai ficar muito tempo na posição que você está. Se você é pastor e começa a trabalhar com excelência, você vai sair dessa posição, você vai crescer. Se você é um obreiro, vai acontecer a mesma coisa. Se você é músico, a mesma coisa. Na área em que você trabalha, se você é um bom profissional, você vai se destacar e assim sucessivamente. E isso só depende de você, não tem nada a ver com as pessoas ao seu redor. Agora, como é que você cresce e se torna excelente? Com a ajuda de Deus, é colocando os princípios em prática. Vamos ver 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Para os homens este. Vou dar um exemplo no casamento. Marido. Como é que você se torna um excelente marido? Você tem que observar os princípios de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, então é um princípio do casamento para os homens agora. Depois eu dou um exemplo das mulheres. Sejam sábios no convívio com as suas e tratem-nas com... Então esse aqui é um princípio de honra do marido para com a esposa. Guarde no coração um princípio de honra. 1 Pedro 3,7, princípio de honra. Seja sábio no convívio com a sua esposa. Ou tenha entendimento, e honre ela como sendo a parte mais, na sociedade atual houve uma ascensão das mulheres, você percebeu, não percebeu? Então o homem estava aqui, a mulher estava aqui, houve uma ascensão, houve um pé de igualdade. Teoricamente hoje há uma igualdade. Espiritualmente essa igualdade nunca vai existir. Porque o princípio de Deus é que o homem é um pouco mais forte do que a mulher. Então o homem aguenta 50 e a mulher vai aguentar 30, um exemplo. E ambos têm um desafio de 70. 50 com 30, 80, com certeza dá para enfrentar o desafio de 70 e superá-los. Mas se o homem tratar a sua esposa como sendo igual a ele, ele vai pegar os 70 e vai dividir por 2, vai dizer assim, vamos compartilhar, amor, esse problema, vamos levar juntos esse peso, então você pega 35, eu pego 35 e vamos juntos. Porque nós aprendemos que o casal tem que estar sempre ali, né, compartilhando tudo. É o que dá você ficar ouvindo as coisas das pessoas e não ler a tua Bíblia. Divide tudo. Aí o homem está com 35 e a mulher com 30. O homem aguenta 50, para ele está tranquilo. É por isso que ele chega em casa todos os dias achando que está tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo belo. E a mulher está com aquela cara feia. E ela está com 35, mas ela só aguenta, está com 5 de peso extra. E a maioria das mulheres hoje, incluindo as que estão congregando na igreja, estão sobrecarregadas. Estão sobrecarregadas. E daqui a pouco o marido, elas vão descontar em você e não vai demorar muito se já não está acontecendo. Então eu não posso, eu nem compartilho tudo com a minha esposa. Se ela estiver vendo. Os problemas, as lutas, algumas adversidades, algumas coisas, ela nem vai ficar sabendo. É melhor que só um sofra do que os dois. Há problemas que eu nem levo para ela.
Há problemas no trabalho que ela nem vai saber. Se eu tive um dia ruim, é um problema meu. Porque a minha esposa em casa talvez teve um dia maravilhoso. E quando eu chegar em casa com o meu dia ruim, se eu quiser compartilhar com ela, os dois vão ter um dia ruim ao invés dos dois ter um dia bom. Você está aí? Se você, marido, não entender que a tua esposa é um pouco mais frágil, e você não poupá-la de algumas coisas, daqui a um tempo, se já não estiver acontecendo, o teu casamento está totalmente destruído. Isso é um princípio. Então, se eu quero honrar a minha esposa, eu não posso colocar nela um peso acima do que ela pode suportar. Então, eu como homem, que eu possa me virar com alguns problemas. Porque cada um tem um nível de responsabilidade, de compromisso e peso. Aceita, homem, o teu peso. E cuidado para não dividir com ela aquilo que ela não possa carregar. Em pouco tempo, você vai ter uma esposa triste, depressiva, murmuradora, e que está constantemente recebendo pensamentos negativos. E é aí que o casamento se destrói e se desfaz. Princípio para o homem. Princípio para a mulher, perdão. Vamos usar Provérbios capítulo 14. Três princípios básicos, amém? O geral, que é a murmuração para todos. Um para o homem e um para a mulher. Às vezes em um capítulo da Bíblia você encontra 5, 6, 7 princípios. Se você não colocar em prática, a sua vida nunca vai mudar. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia, mas com as próprias mãos, a insensata ou a tola, derruba. A mulher sábia edifica. Então uma casa, ela é edificada sobre a sabedoria. Uma casa edificada sobre a sabedoria, e principalmente sobre a sabedoria que Deus dá para a mulher. Então a mulher, o que ela precisa fazer? Buscar sempre sabedoria. Provérbios capítulo 4, sabedoria é a coisa principal. Sabe, irmãos, às vezes você tem um problema financeiro. Casal tem um problema financeiro, um problema espiritual, um problema de saúde, um problema com a família. E aí a gente foca no errado. Eu tenho um problema de recursos e eu digo assim, eu preciso de dinheiro, Deus precisa me dar mais dinheiro. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. E a verdade é que a sabedoria é a coisa principal. Ela é mais preciosa do que ouro, do que prata. Então você deveria focar exatamente na sabedoria. E não no dinheiro. Como é que você faz para ter sabedoria? Existe a humana e a divina. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, pura, moderada, pacífica, sem parcialidade, sem hipocrisia e cheia de frutos. Buscar a sabedoria que vem do alto. O apóstolo Paulo orava pela igreja de Efésios no capítulo 1, dizendo assim: eu rogo a Deus que dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Essa oração eu fiz por dezenas, centenas e devo ter alcançado 1000 ou milhares de vezes. No livro de Efésios tem 3 orações que eu sempre fiz 2, 3 vezes por dia por muito tempo. Uma delas é pedir o Espírito de sabedoria e revelação. E aí como é que Deus vai dando mais sabedoria e mais revelação? Através da sua própria palavra. Então eu vou aconselhar você, mulher, a ler o livro de Provérbios. E quando você começar a ter sabedoria, você vai chamar o teu marido e os teus filhos e dizer: vamos ler um capítulo por dia de Provérbios. Reúna a tua família e leia, mas leia. Leia em voz alta. Faça ecoar na tua casa. Leia insistentemente e automaticamente as coisas começam a mudar para você. Eu saí de um ministério de murmuração e reclamar lendo o livro de Provérbios. São 31 capítulos. E eu lia todos os dias 31 capítulos. Eu lia segunda-feira 31 capítulos, terça 31, quarta 31, quinta 31, sexta 31. E eu fiz isso por várias vezes. Vários dias. Até que as coisas começaram a mudar dentro de mim.
eu comecei a criar uma satisfação. Eu percebi que a minha felicidade não estava na mão das pessoas, mas estava nas minhas mãos. E conforme eu ia fazendo a minha parte, as coisas iam melhorando dentro de mim, e automaticamente tudo ao meu redor começa a responder. A gente quer mudar os outros, mas a gente não quer mudar a nós mesmos. Todas as vezes que alguém senta comigo naquela sala para conversar, eu vou identificar um problema naquela pessoa, um princípio que a pessoa não quer praticar, e eu cutuco aquela pessoa, e aquela pessoa quer desconversar, quer mudar, porque ela não quer mudar o seu comportamento, ela quer mudar o comportamento do outro, do cônjuge, do filho, do pai, da mãe, do pastor. Você entra numa igreja e você não quer mudar o seu comportamento. Você que já serve a Deus há um tempo, você vai congregar numa igreja, e quando você chega naquela igreja, você quer mudar o comportamento do pastor, da liderança daquele lugar, mas não quer mudar o teu comportamento. Você acha que Deus te trouxe aqui para mudar a nossa maneira de ser, e não entende que Deus está mudando é você. A obra de Deus é de dentro para fora, porque a palavra de Deus é o quê? É viva e é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela penetra. Por que ela faz isso? Porque ela quer mudar alguma coisa dentro de você. Começa dentro de você, começa por você. Um avivamento vai começar por você, uma restauração vai começar por você, um casamento abençoado vai começar por você, uma família abençoada, feliz e edificada vai começar por você, uma igreja forte vai começar por você. Faça você a sua parte, faça a sua parte. Aleluia. Se você não puder mudar algo em você que está atrapalhando a tua jornada, você tampouco vai poder mudar algo em alguém que está ao seu redor. Poucos casamentos são transformados quando você está tentando mudar o seu marido e não está mudando a você mesmo. Toda ação tem uma reação. Se você mudar a ti mesmo, você vai mudar tudo ao seu redor. Quer mais um princípio? Vou dar um princípio de filho. Na psicologia positiva, se estuda comportamento antigo com o atual, e o que mudou e o que afetou no comportamento social presente. E quando nós não entendemos um princípio importante, você compromete os seus filhos. Antigamente, o homem é a figura que mandava em casa. Hoje, com a ascensão das mulheres, os dois mandam. E é muito bonito quando a gente vê o casal dizendo assim: em casa a gente, eu mando, mas o meu marido manda também, meu marido manda e eu mando. O que acontece com esse tipo de comportamento dentro da tua casa? Seu filho vai pensar o quê? Em casa manda o pai, em casa manda a mãe. Então eu, aprendendo com meu pai e minha mãe, em casa mando eu. Qual é o princípio bíblico? O homem é o cá. E quando a criança que está sendo formada, e ela está sendo formada na relação também com a família, o primeiro agente socializador de um indivíduo, ela está observando o comportamento do pai e da mãe para poder aprender e construir-se como indivíduo. E quando ela chega na casa dela e vê que o pai manda, a mãe manda, e que é uma bagunça, todo mundo manda, a criança começa a mandar, e acontece uma coisa que eles chamam hoje de entronização da criança. A criança no trono, a criança no centro. Eu já fui em confraternização com pastores, em que as crianças sentaram na mesa e os pastores, cada um no sofá, um na escada, um não sei aonde, e as crianças comandando tudo. Parece bonito, só que quando uma criança começa a crescer com uma responsabilidade que ela não deveria ter, quando ela tiver 12, 13, 14, 15 anos, ela vai encarar você, vai botar um dedo na tua cara e você não vai conseguir reverter. Quem manda na tua casa? Quem manda no trabalho?
na igreja. Todo lugar tem que ter um líder. Moisés mandou. Moisés deu uma ordem para Josué. Não era uma opção. Era uma ordem. Tudo tem que ter uma hierarquia. Senão não funciona. País onde o presidente não tem autonomia e não pode mandar, é uma confusão, todo mundo quer mandar. Esse é o problema do Brasil hoje. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer comandar o país. Alguém perde a eleição, vira oposição e quer tomar na força. Nunca vai dar certo. Porque quebra um princípio. Decida na tua casa como vai ser as coisas. Mantenha a tua casa em ordem. Inclusive os líderes, os pastores. Quem almeja o episcopado, boa obra, almeja, mas que mantenha bem a sua casa em ordem. Se você não tem ordem na tua casa, você não vai ter na igreja, você não vai ter no trabalho, você não vai ter em lugar nenhum. Veja, segundo aspecto do ponto natural. Uma dependia de Josué, a outra parte não dependia dele. Então, quando você está lutando, tem uma parte que não depende de você, mas depende também das pessoas que você atraiu para estar ao seu lado. Então, veja o versículo de número 9. Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute. Lutar não era uma escolha, mas quem estaria ao redor dele, sim. Josué não podia escolher lutar ou não. Se você tem um problema, irmão, você vai ter que encarar. Se você tem uma luta, uma dificuldade, uma barreira, seja qual for a área da tua vida, você vai ter que enfrentar, senão você nunca vai alcançar o favor de Deus, ou o seu alvo, o seu propósito. Então você faz a sua parte, mas tem uma parte que cabe às pessoas que você atraiu para andar com você, e essa é uma escolha sua. Se você está andando com as pessoas erradas, se você está escolhendo mal os seus amigos, o seu casamento vai correr muito perigo. O teu ministério nem se fale. A sua vida profissional, imagina. Eu já vi profissionais dizendo assim: eu estou com uma equipe que está me destruindo. Estou quebrando por causa da equipe. É você que escolhe. Quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? Quem está do teu lado? Quem não deve estar do teu lado? Quando as pessoas erradas estão do teu lado, a sua vitória fica comprometida. Guarda essa frase. Quando as pessoas erradas estão ao seu redor, a sua vitória fica altamente comprometida. Tem gente que nunca vai crescer porque não sabe atrair as pessoas corretas. Se você ouvir esses coaches hoje em dia que eles estão falando, uma das coisas que eles vão falar para você é network, não é? Rede de relacionamento. Então, isso é um princípio bíblico. Quem você está atraindo para estar do teu lado? Quem come a mesa com você? Quem é o seu conselheiro? Quem é a voz que você dá ouvidos? Tudo isso está influenciando você a ser um vencedor ou um derrotado. Aspecto sobrenatural para a gente ir caminhando para o final. Versículo de número 9. Moisés disse a Josué: escolha os homens e lute. Mas amanhã eu tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Para você ser um vencedor, você tem que fazer bem o papel aqui na terra, o natural. Mas você também precisa fazer bem o papel sobrenatural. É por isso que você está aqui. Esse momento é a parte sobrenatural, é a parte espiritual. É você em comunhão com Deus. É você aprendendo com Ele, ouvindo os princípios dEle, adorando a Ele, falando com Ele, recebendo algo dEle. Tem pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Parabéns. Só que não tem tempo para Deus, não tem tempo para estar na presença dEle, não tem tempo para subir
Relacionamento com Deus é subir. Se você não tem tempo para subir e estar em comunhão com Deus, então o inimigo vai afetar você naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. E ainda que você seja um empresário de sucesso e ganhe muito dinheiro por trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, você vai chegar na tua casa e a tua família está totalmente destruída. Nem valeu a pena trabalhar tanto. Eu conheci empresários que há 10 anos atrás, só com o aluguel de um prédio, ganhava 500 mil por mês. Os 3 filhos nas drogas. Um morreu de overdose. Família totalmente destruída. 2 irmãos cheirando cocaína dentro de casa, com o dinheiro do pai. Família arrasada. Por quê? Porque ele ignorou os princípios da família. Era muito bom para ganhar dinheiro. Mas tem alguém que diz que dinheiro não traz? Então, precisa subir, precisa equalizar. Você vai viver o seu dia a dia. Mas, irmãos, na hora do culto, vá para a tua igreja. Você pode parar para almoçar e comer bem. Tem 1 hora de intervalo, coma bem, meia hora, porque a outra meia hora você vai abrir a Bíblia e vai se alimentar da palavra. Você tem tempo para passear, glória a Deus, vá passear, vá se divertir, vai ter o seu momento de alegria. Mas também arrume um tempo para ir no monte, para orar, para buscar, para invocar o nome do Senhor. É importante que você faça o papel espiritual, porque ele vai influenciar o material. Eu vou chegar lá. Se você for bom numa coisa, mas não for bom na outra, vai destruir-te a ti mesmo. Então tem muito evangélico que ele está sendo destruído, porque ele é bom numa coisa, mas não é bom em outra. E aonde você não é bom é que você precisa se desenvolver, crescer e buscar um pouco mais. Então Moisés disse assim: olha, eu vou para o monte. Porque essa vitória, ela não vai vir pela tua espada, Josué. Ela vai vir também pela tua espada, mas eu vou ao monte, porque nós precisamos do Senhor para ter vitória na terra. Você precisa do Senhor para ter vitória na terra. É por isso que Jesus Cristo veio em carne. Para te socorrer aqui na terra. Para te resgatar. Para levar você aonde? As regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus do nosso Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá Jesus e nos faz assentar com Ele nas regiões celestiais, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então Moisés disse: eu vou para o monte. E aí temos o primeiro princípio, o ambiente. Por que ele subiu ao monte? Porque ele estava procurando um ambiente adequado para se relacionar com. O ambiente é importante. Cadê o Daniel? Daniel, ergue a mão aí, Daniel. Toma te conhecer. Daniel, Thaís. Eles fizeram um culto no sábado, dia 2, né? Me convidaram para pregar numa casa. E eles criaram um ambiente do começo ao fim, propício para o culto. Prepararam tudo. Ficaram dias orando, jejuando, e no dia, me perdoa falar, tá? E eles criaram um ambiente. Quando eu cheguei lá, mais ou menos na hora do almoço, sabedoria de Deus, hora do almoço, o almoço estava pronto. O ambiente era adequado. As pessoas estavam felizes e se relacionando bem. As irmãs estavam trabalhando na cozinha com alegria. Todo o ambiente. E foi chegando gente. Quando chegou na hora, à tardezinha, o café. Glória a Deus. Não era dia de jejum, com certeza. Tudo preparado. E quando foi chegando na hora do culto, eu falei assim: Senhor, obrigado. Porque o ambiente está propício. Eu sei que o Senhor vai fazer. É importante. Certa vez,
o rei foi consultar o profeta Eliseu para saber o que Deus queria, qual era a direção de Deus para ele, se ele devia ir ou não ir, fazer ou não fazer. Então Eliseu disse assim: chame os músicos, os tangedores, vamos começar a adorar. E aí Eliseu criou o ambiente favorável para Deus falar com ele. Pastor Éder, que na tua igreja tenha sempre um ambiente favorável. O grupo de louvor tem que estar em harmonia. Os obreiros têm que estar em harmonia. Os pastores têm que estar em harmonia. Eu já tive problema com líderes, com pastores. E um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse: Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor pedir. Vou dar o meu tudo. O que o Senhor quiser eu faço. Só que eu vou te pedir uma coisa. Eu nunca mais quero trabalhar com líderes que não sejam meus amigos e que tenham comunhão comigo. Nunca. Se o ambiente não estiver adequado, irmãos, é um problema. Fizemos um trabalho com 2 igrejas. Um acampamento uns anos atrás. Estava diante de mim o presidente e o vice-presidente da igreja. E as suas devidas esposas. Eles estavam brigando. E eu tive que estar ali para ajudá-los e resolver um problema deles de perdão. Um ambiente totalmente hostil. Eu falei: meu Deus, como que nós vamos fazer o culto daqui a pouco com esses camaradas assim? E como não era nenhum deles que ia pregar, achei que seria um pouco melhor, mais agradável. Porque imagina se um deles tivesse que ministrar. Se o ambiente não for agradável, como é que Deus vai agir? Se o ambiente lá na tua casa não for bom, como é que Deus vai se manifestar? Se o ambiente na empresa, na igreja, tudo que você fizer, cria um ambiente favorável para a manifestação de Deus. Já percebeu que quando a igreja está cheia, todo mundo adorando, contente, feliz, as coisas fluem? Irmãos, eu prego em algumas igrejas e eu olho e chego, vejo um ambiente e aí eu já sei se eu vou ter que fazer muita força ou se eu vou só relaxar e falar: Deus, vai fluir. Às vezes a pessoa pensa assim: é o pregador. Sabia que a nossa parte é uma das menores. Se o ambiente estiver preparado, irmãos, eu posso abrir a Bíblia aqui em qualquer parte, ler um versículo, você vai ver que Deus vai agir. Agora, quando o ambiente é ruim, a coisa fica complicada. Então Moisés não podia falar com Deus no ambiente de guerra. Ele tinha que subir o monte. Ele não podia estar ali no meio da guerra falando: oh Deus maravilhoso. Ele teve que sair daquele ambiente. E ele foi para um ambiente adequado. E ele estava com a vara de Deus na mão. E ele começa a invocar o Senhor. A vara de Deus em Isaías capítulo 3, versículo 1, Salmos 23, versículo 4, é a provisão de Deus. Essa palavra vara, no hebraico, ela também dá a conotação de pão, de sustento, de alimento. Então Moisés está dizendo: eu vou subir um monte e o Deus que nos sustenta está comigo. E aí ele vai subir com mais 2 pessoas, Arão e Ur. Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus 18, 19 está escrito assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu.
Essa passagem bíblica ela tem praticamente duas interpretações muito fortes. A primeira é uma coisa mais comum e fácil de entender, porque a passagem está falando sobre um irmão ofendido, um irmão que pecou. E aí a recomendação bíblica é: se o irmão pecar, você vai lá e corrige ele, mas se ele não quiser aceitar, chama mais 2 testemunhas, conforme a lei de Moisés ordena. Não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Chama mais 2 testemunhas, vai os 3 lá e resolve. E como vocês concordarem, se houver entre vocês um acordo, Deus vai dar um sim. A parte espiritual que muita gente interpreta e vê é concordar também no lado espiritual. É quando nós reunimos e vamos apresentar algo ao Senhor, vamos concordar para que Deus responda. Mas a verdade é que a tradução mais literal aqui do grego é que se 2 ou 3 estiverem em plena harmonia acerca de qualquer questionamento, o Pai dá um aval dizendo sim. Se você vai buscar a Deus, você deve andar com pessoas que estejam em plena harmonia com você. Irmãos, eu já tive muitos problemas como você. E aí, eu vou quase que morando no monte, eu desço para trabalhar, vou à noite para o monte, eu fico lá alguns dias, em comunhão com Deus. E raramente eu levo alguém comigo. A não ser que eu esteja em plena comunhão, em harmonia ali, porque quando a gente está numa luta, então o negócio tem que ser bem equalizado. Moisés ele vai subir um monte, mas ele precisa de pessoas que estejam assim com ele. Porque ele vai cansar. E quando ele estiver cansado, ele vai precisar de ajuda. Você precisa, espiritualmente falando, que é diferente do natural, quando você escolhe pessoas para ser seus amigos. No campo espiritual, você precisa ter pessoas que estejam em plena harmonia com você. Por isso a igreja é chamada de corpo, que é ou que são os membros ligados no corpo. Você não é corpo, você é membro. Juntos nós somos o corpo de Cristo. E é importante que você esteja ligado, em harmonia com o seu irmão. Cuidado, tem gente que fala assim: eu sou igreja, a igreja sou eu. Não, você é um membro. Você é um membro. E se fizesse parte do corpo do Lula, poderia ser o membro que foi cortado. Como que acontece esse corte? João capítulo 15, você vê lá como é que o crente é cortado do corpo de Cristo. E que esse corte quem faz é o Pai. Então, preste atenção, tem que estar em plena harmonia, em comunhão. Para que você construa a sua vitória. Esteja em comunhão com alguns. Isso é fundamental para você. Para de andar sozinho no Evangelho. Você precisa ter um Arão e um Ur do teu lado. Você precisa de alguém. Alguém que vai estar do teu lado, que vai ajudar você, que vai apoiar você. Tem pastores que estão morrendo aí fora, porque ele está andando sozinho. Ele não tem um Arão, ele não tem um Ur. Todo líder precisa de um Arão. Todo líder precisa de um Ur. Por quê? Porque todo líder cansa. Eu vou dizer como resolve o problema de cansaço. Mas preste atenção. Todo líder cansa. Então Moisés não pode, numa responsabilidade dessa, subir sozinho. Então ele leva alguém que está em plena harmonia com ele. E eles estão agora no monte. E o que acontece naquele lugar? Moisés vai levantar as mãos. E eu sei que você já deve ter aprendido que erguer as mãos aqui representa o homem se entregando a Deus. Eu não vou discutir isso com você. Mas hoje nós vamos entender de outra maneira. Porque o relato bíblico diz que quando Moisés ergue a mão, Josué começa a prevalecer. E quando ele baixa a mão, então a mão erguida não tem a ver Moisés com Deus, mas tem a ver com Moisés e Josué. Eu vou ler para você.
Versículo 10. Josué então foi lutar com os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando as baixava, os amalequitas... Então Moisés estava em plena comunhão com Deus no monte. E quando ele ergue as mãos, ele está compartilhando o que ele recebeu com Josué. Quando você busca Deus e se enche do Espírito de Deus e da presença de Deus, qual é o próximo passo? Você tem que compartilhar com aqueles que estão próximos a você aquilo que Deus te deu. Você sai daqui cheio do Espírito Santo, mas o teu marido e a tua esposa ainda não é crente, mas você vai compartilhar com ele aquilo que você recebeu. Quando você compartilha o que Deus te deu, então você vai impactar as pessoas ao seu redor. O que eu estou fazendo aqui é compartilhando aquilo que Deus me deu, e quando Deus fala ao meu coração, então eu posso compartilhar. O crente, ele vai na igreja, ele se enche do Espírito Santo, né? Ele está cheio do poder de Deus, mas passa 10 anos e o cônjuge não se converteu. O que está acontecendo? Ou Deus não te encheu, ou você foi cheio e não compartilhou. Quando eu disse assim para minha esposa, eu estou saindo, e ela falou, onde você está indo? Eu falei, estou indo numa igreja. Eu tinha encontrado um pastor naquele dia, ele me fez um convite, e aquilo mexeu no meu coração, e eu falei para ela, eu estou indo à igreja. Ela falou, eu vou com você. Cheguei lá, eu aceitei Jesus e ela também. Porque você precisa compartilhar aquilo que você recebeu. Eu compartilhei o convite. Deus vai te dando coisas, e você precisa dividir. Assim você vai mudando a vida de pessoas ao seu redor. O que Paulo fazia, o que Pedro fazia, o que Tiago fazia, eles compartilharam aquilo que eles receberam de Cristo. Jesus treinou seus discípulos por mais de 3 anos, 3 anos e meio. E aí disse, vocês não estão prontos ainda para dividir, mas vão estar. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a compartilhar. O crente é egoísta, irmãos. Eles participam de um culto poderoso, ele sai cheio do Espírito Santo, todo feliz, todo alegre, e chega em casa, nem cumprimenta o cônjuge. Se Deus está te enchendo da presença dele, ela vai impactar a sua casa. Vai impactar, irmãos. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, ande comigo só um dia para você ver o impacto que vai ser na tua vida. Você precisa se encher de Deus, mas compartilhar aquilo que Deus está te dando. Então Moisés compartilhava. Josué, receba aí o que eu estou recebendo aqui no monte. E aquilo que vinha sobre Josué capacitava ele a vencer. Compartilhe o Evangelho, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ide e pregai, e ensinai, e fazei discípulos, que é compartilhar o que você recebeu. Começa a dividir o que Deus te deu, começa a compartilhar isso, e as pessoas ao seu redor vão ser impactadas, meu irmão. E em 1 ano, se cada um de nós ganhar uma alma, não vai ter gente que caiba aqui dentro, ou não vai caber de tanta gente. Não é possível que vai terminar o ano e você não impactou uma alma sequer. Não é possível que o ano vai acabar e você não impactou uma alma sequer. Ou você não está subindo ao monte direito, ou você está recebendo e não está compartilhando. Você precisa subir, se encher de Deus, mas descer e compartilhar. Ergue a tua mão e libera aquilo que Deus te deu. Libera o que Deus te deu. O que Deus te deu nessa noite, libera, libera, libera para alguém do teu lado. Receba também, aleluia. Se eu estou cheio, eu posso dividir com você. Oh, glória. Obrigado, Jesus. A mão de Moisés cansou. Aí ele baixou a mão.
E aí Arão e Hur, que estavam observando lá a batalha, falou: ei, agora nós estamos perdendo, Moisés, eu acho que você precisa ficar com a mão erguida. Agora estamos vencendo, perdendo, vencendo, perdendo, vencendo. Parece um pisca do automóvel. Então o que eles fizeram? A mão de Moisés não pode baixar. Crente não tira férias, só para você entender. Crente não tira férias, pelo menos a espiritual não. Você pode descansar uns 10 dias, mas leva a tua Bíblia no bolso. Você vai ficar uns 10 dias descansando, uns 15 dias, vá com Deus, meu irmão, mas leva a palavra de Deus no teu coração. Leva uma Bíblia e os livros para a tua meditação. Continue ali no descanso, ouvindo e falando das coisas de Deus. E sempre se alimentando, porque nós aprendemos o que? Em Daniel capítulo 6, quando baixou um decreto para Daniel ficar só um mês sem falar com Deus. Só um mêsinho, Daniel. Você não pode ficar um mês sem falar com Deus, porque se você ficar um mês sem falar com Deus, não precisa passar pela cova de leões. Mas se você quiser continuar falando com Deus, então nós vamos jogar você na cova com leões. O que você prefere? Por que ele escolheu continuar falando com Deus? Não podia tirar um mês de férias? Tem crente que fica um mês sem pegar na Bíblia, um mês sem vir à igreja. Pandemia, tirou aí um ano de férias. Satanás arrebentou com você. Você acha que você pode ficar longe da casa do Senhor? Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000? Quer perder 1000 dias? Falta no culto. Quer atrasar a tua vida? Para de congregar. Moisés continua. Não dá para tirar férias. Não dá para descansar. Crente é crente 24 horas por dia. Hábito da oração, hábito da leitura, hábito de congregar. E seja sempre na presença do Senhor, sempre falando com Deus. Orai sem... ou sempre orando em comunhão com o Pai. Eu gosto de ir pregar nos lugares e fazer algumas viagens sozinho. Porque eu faço uma viagem de 2 horas como se fosse meia hora. Porque eu vou falando com Deus, eu vou ali conversando com o Senhor, eu vou ali tendo comunhão com Ele, e a gente vai falando, vai conversando, eu vou falando da palavra com Ele. Ele vai me corrigindo. E a viagem passa rapidinho. Ele ergue as mãos, mas ele cansa. Todo mundo cansa. Até o jovem se cansa. Está na tua Bíblia aí, Isaías 40. Até o jovem se cansa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem asas, correm, caminham. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão em asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, asas de águia correndo ou caminhando, nunca parado. Os que esperam no Senhor vão estar sempre voando, correndo ou caminhando, ainda que seja devagar, mas vai estar ou voando, ou correndo, ou caminhando, mesmo que seja lento, mas nunca estará parado. Quando você estiver desanimando, coloque a tua esperança no Senhor, coloque a tua confiança no Senhor, espera nele. Israel, espera nele. A nossa esperança é o Senhor. Eu olho para o monte, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Eu coloco a minha esperança nele. Eu espero nele. Espere em Deus. Aleluia. Minha alma, porque te abates, espere em Deus. Aleluia. Então é isso que vai acontecer. Moisés vai colocar esperança em Deus. Como? Pegou-se uma pedra,
Não vai dar tempo de falar tudo, tá, irmãos? Se você ler o capítulo 17, versículo 5, essa pedra vai aparecer da onde vai sair a água. Moisés vai ferir a pedra com uma pancada, jorra água. Essa pedra é Jesus Cristo. Novamente ela vai aparecer ali no monte. Eles vão pegar a pedra e vão apoiar o braço de Moisés. Quando Moisés se apoia no Senhor, ele é renovado. E ele continua com a mão erguida. O apoio dele é o Senhor. Está precisando de apoio? Jesus está aqui. Está precisando de ajuda, de apoio? Jesus é o seu apoio. Ele é o seu apoio. Ele é aquele que te apoia o tempo inteiro. Oh, glória! Ele é o seu apoio, Ele é o seu braço forte, Ele é a tua ajuda, Ele é o teu auxílio. Ele é chamado de pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. E quando alguém vai construir alguma coisa, precisa dessa estrutura que é Jesus. Agora Moisés está assim, apoiado na pedra. Mas de vez em quando vai fazendo assim, ó. Já não cai mais, só balança. Mas aí vem Arão e segura. Vem Ur, segura. E agora a mão está assim. Moisés cheio de Deus, compartilhando o que ele recebeu. Josué enfrentando o inimigo, recebendo através da vida de Moisés. Os pastores que são os Moisés aqui, se levantem por gentileza. E você vai receber hoje em nome de Jesus. Os pastores vão passar até você e vão ungir você, e vão abençoar você, pastor Jean, pastor Marcelo, pastoras, se quiserem vir. Nós vamos orar e abençoar você e a sua casa. Moisés ficou com a mão erguida até o pôr do sol. E a vitória veio. Eu vou profetizar isso na tua vida. A vitória veio. Eu não estou dizendo que vai vir, não. Estou dizendo que já veio. A vitória já veio. A vitória veio. Aleluia. A vitória veio. A vitória veio. A vitória chegou até você. Chegou na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu casamento. A vitória veio. Deus chama a existência aquilo que não é, como se já se fosse. Oh, glória, a vitória veio. Ele está aqui, amém. Glória a Deus. Então eu vou orar por você agora. E depois nós vamos ungir. Senhor, em nome de Jesus. O ambiente está pronto. Os pastores se separaram esse dia para jejuar e orar. Tivemos aqui um tempo de louvor, de adoração, oferta, dedicação. Os meus irmãos abriram o coração para ouvir a tua palavra e receber. Essa é a tua igreja, Senhor, é o teu corpo. Faça uma obra incrível nessa noite. Faça uma obra poderosa. Alguém aqui, Senhor, precisa de uma vitória nos seus sentimentos. Outro precisa de uma vitória no seu casamento. Outro na sua família. Outro no seu ministério. Oh, Senhor. E nós agora, Pai, fazemos como Moisés, todos no monte, Senhor, para receber, porque eu não me envergonho do teu evangelho. Ele é o seu poder, ó Deus, para salvar os que creem. Nós cremos. Faça uma obra bonita, Senhor. Faça uma obra poderosa, Pai.
Eu creio que cada irmão que aqui está é porque o Senhor trouxe, e que eles recebam do céu, através dos teus servos também, em nome de Jesus. Amém. Amém.